SP Record fala agora de saúde. De acordo com o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, cerca de 20% das crianças em idade escolar enfrentam dificuldades visuais. Nos primeiros anos de vida, a visão passa por um processo de amadurecimento e, por isso, identificar problemas de visão nesse período pode fazer toda a diferença no desempenho escolar e também na qualidade de vida das crianças. Para falar sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui no SP Record o oftalmologista e professor universitário Guilherme Banzoli. Professor, doutor, seja muito bem-vindo aqui ao SP Record. Obrigado, Olívia. É um prazer estar aqui essa noite para poder passar um pouquinho sobre saúde ocular. Doutor, já começa falando para a gente, tem uma idade ideal para essa primeira consulta no oftalmologista? Na verdade, Olívia, a consulta oftalmológica começa já na maternidade, né? O pediatra faz o teste do olhinho, né, que é feito nas primeiras horas de vida, para já poder identificar se há alguma obstrução na entrada da luz, se algum reflexo vermelho está alterado. Então já começa já na maternidade, né? E aí, ao longo dos anos, é importante a criança fazer uma avaliação oftalmológica até o primeiro ano de idade, né? Depois até os 2, 3, mais uma avaliação. E antes dos 5, 6 anos, uma outra avaliação, né? E que sinais os pais devem ficar atentos ali no dia a dia com a criança que podem indicar algum problema que tem que ir correndo para o oftalmologista? A criança ela pode enfrentar uma dificuldade de chegar muito perto da tela, então ter dificuldade para enxergar a televisão, né? Chegar muito perto da televisão. Pode apresentar prurido, que é a coceira ocular, né? Pode às vezes apresentar um desvio ocular, né? Um olhinho ficar mais torto que o outro. Então são sinais que tem que ficar atento para poder levar ao oftalmologista. E que doenças podem se manifestar já nos primeiros meses de vida, por exemplo, nas crianças? Então, como falei, né, o olhinho torto, que é o estrabismo, né, é uma doença muito importante que precisa ser identificada, porque a gente tem um problema na oftalmologia, né, que acontece com as crianças, que é a ambliopia, ou seja, a criança ela não desenvolve a visão. Então a gente tem até os 7, 8 anos de idade para tentar recuperar essa visão dessa criança. Então por isso que é importante o diagnóstico precoce, né, para poder recuperar a visão enquanto há tempo. Então a prevenção sempre é a melhor saída, né, doutor? Sem dúvida, sem dúvida. Doutor, a escola é uma grande aliada, né, de vocês oftalmologistas na hora de identificar possíveis problemas de visão nas crianças, né? Sim, o professor está em contato direto ali no dia a dia com a criança, né? Então ela pode perceber alguns sinais, como falta de atenção, né, uma dificuldade de enxergar na lousa. Então é um recurso importante, né, os professores na escola ajudarem nesse sentido. Inclusive porque problemas de visão podem impactar no desenvolvimento, na inclusão de crianças em sala de aula, né? Sem dúvida, a criança para se desenvolver, né, completamente, ela precisa da visão, que é um sentido muito importante, né? E o histórico familiar? Se eu tenho alguém na minha família que tem algum problema de visão, se eu tenho miopia, astigmatismo, tem algum fator hereditário aí nesses problemas de visão? Sim, então se na família há um histórico familiar já, né, importante de doença oftalmológica, como um estrabismo, uma catarata congênita ou algum tumor de infância no olho, então precisa ficar atento para fazer uma avaliação já mais específica, né? Doutor, hoje a gente tem a questão das telas, né? Então a gente tem a televisão, celulares, computador à disposição das crianças muito facilmente. Como lidar com essa situação? É realmente algo que vai impactar na visão das crianças? Sem dúvida. Hoje a gente tem um problema muito importante aí, que é a questão das telas, né? E o excesso de telas faz com que as crianças possam desenvolver uma miopia. Então a gente está avaliando e está percebendo aí nas consultas que tem acontecido muito um aumento de miopia nas crianças. Então é realmente importante fazer um controle das telas, né? Limitar o tempo de telas, evitar deixar as crianças na tela até os 2 anos de idade, ou seja, antes dos 2 anos, não deixar as crianças em tela, em celular, e limitar até 1 hora por dia nas idades acima de 2 anos. E o óculos de sol é indicado para as crianças também? Sem dúvida. O excesso de raio ultravioleta pode lesar o olho, então a proteção ultravioleta é muito importante. É importante procurar também lugares de confiança para comprar esse óculos, né? Ah, sim, tem que ser uma coisa de qualidade, né? Doutor, e qual a importância da conscientização, então, para que os pais procurem esse acompanhamento com o oftalmologista desde os primeiros anos de vida?
A importância da visão, né? A visão é um sentido muito importante para ela deixar a criança se desenvolver completamente. Então, a criança tendo uma acuidade visual satisfatória, ela pode se desenvolver intelectualmente. E que dica, então, o senhor deixa aqui para finalizar para os pais? Sempre ficar atento, né, nos sinais que você pode avaliar no seu filho, como olhinho torto, uma dificuldade de enxergar a televisão, uma coceira ocular intensa, né? Se tem algum olhinho torto que às vezes na foto aparece, né? E levar sempre a consulta oftalmológica de rotina para poder avaliar precocemente os problemas. Doutor, eu agradeço a sua participação aqui com a gente no SP Record. Obrigado. Obrigada, eu conversei agora então com o Dr. Guilherme Manzoli, que é oftalmologista e professor universitário. Muito obrigada mais uma vez, boa noite. Boa noite. Boa noite.